Localizada no coração da Patagônia Argentina, a cidade de El Chaltén é conhecida como um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e de aventura. Conhecida como a capital do trek no país, a cidade oferece trilhas que percorrem vales intocados, bosques patagônicos e lagos com cenários que parecem ter saídos de um filme. Ao fundo, o majestoso Monte Fitzroy domina a paisagem, imponente e inesquecível, atraindo viajantes de todo o mundo até aqui. Então vem com a gente explorar a cidade de El Chaltén, na Patagônia Argentina. E a gente tá, sério, muito surpreendido com essa cidade, porque ela tem vários paredões, essas montanhas em volta cheias de neve, e com vista pro Fitzroy, que é a principal montanha daqui, fica lá atrás. Como a gente chegou um pouco tarde, a gente não vai fazer nenhuma trilha hoje, porque não vai dar tempo, tá escurecendo mais ou menos 6 e pouquinho, então a gente vai aproveitar para dar uma voltinha na cidade. E tem um rio que passa logo aqui do lado, e a gente vai aproveitar e explorar um pouco da região. E a gente já pegou esses bastões aqui de caminhada, na nossa hospedagem mesmo. E é a primeira vez que a gente está usando, e para a gente andar no gelo está ajudando bastante. E a gente está indo no mirante que tem agora, que fica no começo da cidade, porque a gente não vai ter tempo de fazer alguma trilha hoje. E a gente quer ir lá porque na estrada a gente viu um monte de guanacos. E sério, a vista dos guanacos com o Monte Fitzroy e as montanhas lá atrás ficou assim, muito incrível. E a gente quer ir lá fazer esse conteúdo com o drone, pra gente chegar bem pertinho delas. Bora! Então corta aqui pra mim. A gente tá andando pela cidade e olha só quem apareceu lá no fundo. O Monte Fitzroy, que é o mais famoso aqui da região. E falaram pra gente que é 6 horas, pelo menos, pra gente ir, mais 6 horas pra gente voltar. E também precisa de equipamentos como esses aqui. E raquetes ou grampones para colocar nos tênis para a gente conseguir subir. É isso aí. Então, olha só, a cidade ela é toda rodeada de montanhas. A gente está literalmente no paraíso das montanhas. Sério. Cada esquina aqui é uma vista de tirar o fôlego. Uma cidade incrível, uma das mais bonitas que a gente já viu. E a gente achou que não ia ter neve, porque a gente estava em El Calafate antes daqui, e a neve de lá estava quase toda derretida, mas aqui tem muito mais neve e está muito mais bonita as montanhas. Olha aqui o tamanho dessa pilha de neve, muito alto mesmo, e o pessoal falou pra gente que lá em cima do Monte Fitzroy a neve pode chegar aqui na gente. Então, acho que por conta disso também a dificuldade, mas a gente está bem animado. Bora! E agora eu vou mostrar para vocês a nossa cabana pelos próximos dias. A gente está na Buena Vista Cabanas e olha só a nossa salinha. Sejam bem-vindos. A gente acabou de chegar, então tá tudo arrumadinho, bem organizado para mostrar para vocês. Olha a vista que a gente tem das montanhas aqui. Olha só, fala sério, que incrível a vista que a gente tem. Isso aqui é um pedacinho da cidade, vista para as montanhas. E a nossa sala de estar, onde a gente vai fazer nossas refeições. Tem a cozinha, toda equipada também, claro, com a vista para a cidade, para as montanhas. A gente tem televisão e os quartos do lado de cá. Então a gente tem o quarto principal, que é um quarto de casal, é o maior.
E a gente tem uma vista bem bonita também, do lado de cá. Esse tamanhozão dessa cama. E de cá a gente tem o banheiro e o segundo quarto, que é um quarto com cama de solteiro. Então são duas camas de solteiro, com a vista para o lado de lá também. E o nosso banheirinho aqui, bem espaçoso também. E essa é a cabana que a gente vai passar os próximos dias. E agora a gente já vai sair para explorar um pouquinho da cidade. Put your lips on mine. I love it when we hide in the pale blue sky, floating on cloud nine. Do you feel the winds are turning round? E o primeiro lugar que a gente está visitando aqui na cidade é um mirante que fica mais ou menos 1 quilômetro da cidade. Então é bem pertinho, a gente veio caminhando mesmo. E fica logo aqui atrás de mim. E de lá a gente consegue ter uma vista privilegiada para o Fitzroy, que está bem aqui atrás de mim. E é claro, a primeira coisa que a gente fez antes de vir aqui foi soltar o drone. E a gente conseguiu fazer umas imagens bem interessantes. E a gente conseguiu gravar o lago ali atrás também, todas as montanhas aqui em volta. Acho que ficou bem legal. E a gente veio aqui para chegar até o mirante. A gente caminha um pouquinho mais. E olha só a vista que a gente tem, o sol já está se pondo praticamente nesse exato momento. E olha que vista incrível, assim a gente consegue ver melhor as montanhas lá atrás. E é isso, dando um até logo ao sol. E o dia de amanhã promete. Like the light in the day never part. I'm looking down the line. With you by my side I'll be fine. Depois que a gente voltou da nossa caminhada, a gente passou no mercado para comprar algumas coisas para fazer a nossa janta. E vai ter sopa de macarrão para janta. E o bom é que aqui a cozinha é toda equipada e hoje está fazendo bastante frio, principalmente agora à noite. Então a gente já está com bastante fome e olha a vistinha que a gente tem daqui da cidade. Mesmo que seja à noite a gente consegue ver as casinhas lá embaixo, tudo bem bonitinho. I've been thinking about you. So beautiful and lovely. I wish you could see it all the way I do. So pure and true. And I've seen you in the sun, shining warm upon. E agora a gente está indo no Chorillo del Salto, que é uma cachoeira. Agora ela vai estar congelada, mas tem uma vista bem bonita para o Fitzroy, que está logo aqui atrás. E a trilha é de aproximadamente 3 km e pouquinho, é mais perto da cidade. E o pessoal disse pra gente que é mais ou menos 1 hora para a gente chegar até lá. Talvez por conta da neve a gente demore um pouco mais, mas vamos ver, acho que a vista de lá vai ser incrível. And the days can be cruel. E a gente começou a trilha agorinha. O pessoal falou pra gente que é mais ou menos 1 hora. São 3 quilômetros, é bem pertinho, só que como tem muita neve, fica difícil da gente andar. Então é possível que a gente demore um pouquinho mais. Mas a vista é bem bonita. As montanhas do lado de cá
E aqui o rio. Infelizmente o de hoje não tá bonito, mas ainda assim o visual vale muito a pena. E tá friozinho, mas a gente tá bem agasalhado, então acho que vai ser tranquilo. E no dia de amanhã, de acordo com a previsão, vai fazer sol. E a gente tá querendo escalar o Fitzroy, que leva um dia inteiro. Dizem que é muito difícil, muito puxado. Mas vamos tentar subir, vai ser bem incrível também. E uma pena, porque hoje o dia acordou, amanheceu bem bonito o céu, limpo. O amanhecer foi as nuvens bem coloridas pro lado de lá, assim. Mas ainda tem a possibilidade do dia melhorar hoje, tomara. E agora a gente tá numa trilhinha bem curtinha. Passa uns 2 pés praticamente só. Mas é um lugarzinho bem bonito. A gente acabou de passar 2 laguinhos, tem uma ponte. E é muito bonito aqui. E se assim já é bonito, imagina vir aqui no verão e principalmente outono também. Imagina só o contraste das árvores, as montanhas, o céu. E até agora tá bem tranquila a trilha. Não tá ventando tanto, então a sensação não é tão ruim. E acho que a gente já deve ter passado da metade. A gente já deve estar quase lá. E finalmente chegamos na cachoeira e eu tava esperando que fosse bem pequena, mas na verdade, olha o tamanho dela. Ela não tá totalmente congelada, ela tá parcialmente, mas dá pra ver a água caindo aqui no meio das pedras. Sério, que incrível esse lugar. Finalmente, depois de 1h30 mais ou menos, a gente chegou na cachoeira. Ela não tá totalmente congelada, mas boa parte dela tá congelada e o rio escorre aqui por baixo, aparece a última quedinha aqui, depois tudo por baixo dessa neve, bem bonito aqui. E a gente está indo agora no Mirador dos Condores, que fica exatamente nessa montanha aqui atrás. Tem uma placa indicativa que está falando que é 1 quilômetro e tem um segundo mirante que fica a 2. Então a gente tem que vir aqui primeiro, se registrar. E deve ser bem pertinho, acho que não deve ser muito difícil, não tem muita neve lá em cima. Acho que vai ser bem tranquilinha essa aqui. E como eu falei, são 2 mirantes aqui.
o dos Condores, que leva 1h30 ida e volta, e o Mirante das Águias, que leva 2 horas ida e volta. Então, os dois estão mais ou menos no mesmo caminho, mas se você pensa em fazer os dois, deve levar mais ou menos 2h30 ou um pouquinho mais. E a gente está indo agora fazer a trilha até o Fitzroy. E é uma trilha, assim, pelo que o pessoal falou pra gente, muito difícil, muito demorada. E a gente tá no inverno, tem muita neve também, o que dificulta um pouco. Mas a gente tá bastante animado e acho que vai demorar o dia inteiro. Pelo menos umas 6 horas para a gente ir, mais umas 6 horas para a gente voltar. Um pouquinho mais por conta da neve, eu acho, mas a gente tá bem empolgado. É isso aí, mostrar para vocês. O nosso objetivo do dia é chegar aos pés do Fitzroy, que são essas pedras aqui, que tem a Laguna de los Tres, que fica aos pés do monte, e bora lá. E agora são 9h40, então a gente vai mostrar todo o percurso para vocês, todas as etapas, para mostrar se é tão difícil igual o pessoal falou ou não, e quantas horas a gente vai gastar para chegar até lá. Your lips on mine, I love it when we hide in the pale blue sky, floating on cloud nine. Do you feel the wind? E a gente chegou no primeiro mirante aqui, fica bem pertinho da entrada, foi mais ou menos uns 20 minutos, mas dizer que tá bem difícil a trilha. Não sei se garoou ontem à noite, mas tá muito escorregadio, tá bem difícil mesmo. Sorte que a gente tá com os bastões que ajudam um pouco a equilibrar, mas acho que a gente vai levar bem mais tempo do que a gente estava imaginando. E agora, 10h30 mais ou menos, o nascer do sol com a vista para as montanhas. Caminhamos mais ou menos 1,5 km. Levamos umas 2 horas já, tá muito difícil, muita neve. Mas a vista é surpreendente. Mas a gente não tá esperando que ia ser tão difícil assim. What goes up must always come back down. I'll be safe in your arms, like the light in the day never part. I'm looking down the line, with you by my side I'll be fine. E depois de mais ou menos 1h30, 1h40, a gente tá quase aqui no topo dessa primeira montanha, mas a gente só andou 2 km até agora. O caminho tá um pouco mais difícil do que a gente imaginava que estaria. Muito por causa da neve que tá derretendo, tá virando gelo, então tá muito escorregadio. E a gente não veio com todos os equipamentos necessários, então tá bem difícil. Não sei se a gente consegue chegar até o Fitzroy, mas bora tentar.
me safe in your arms, like the light in the day never part. E olha só onde a gente acabou de chegar. Falta muito pra gente chegar no ponto final ainda, mas a gente chegou num lugar. Sério, eu vou só mostrar. Olha que vista incrível que a gente tem. Esse aqui é o Mirador Fitzroy. Infelizmente a gente demorou muito tempo pra chegar aqui, mas sério, valeu super a pena. Como a gente demorou muito tempo pra chegar até aqui, a gente resolveu ficar só até aqui. A gente vai descer mais um pouquinho e ir na lagoa que tem logo aqui do lado. E por questão de tempo, agora no inverno tá escurecendo mais cedo, então por questão de segurança também a gente decidiu ficar só aqui, que já é incrível esse lugar que a gente veio. E ao nosso fundo, o Monte Fitzroy. Olha só que incrível. Flowers you brought my stomach in knots. You never seem to be scared. My heart's on pause whenever you're gone. But one day we'll go anywhere. Darling, I've never been there. We will travel many miles. Will we ever see home again? Waves they tower, screams get louder. All I need is your hand in mine. E agora a gente voltou um pouquinho na trilha pra gente fazer outra trilha até a Laguna Capri. Eu acho que vai ser mais ou menos uns 30 minutinhos pra gente chegar até lá. E olha que incrível esse lugar, cheio de árvores e tá cheio de musgo na casca. Então tá um visual bem bonito. E bora que ainda tem chão e a gente quer voltar pro primeiro mirante que a gente foi pra ver o pôr do sol. E a gente está agora em cima do lago congelado. Essa é a Laguna Capri. A gente demorou uns 20 minutinhos saindo lá do outro viewpoint até aqui. Então é bem pertinho. E olha só a vista que a gente tem do Monte Fitzroy daqui. E imagina só esse lugar no verão, com toda essa lagoa e as árvores aqui em volta, deve ser muito incrível. E olha só, a gente tá bem no comecinho. Me afundei aqui na neve já. Sério, aqui tem muita neve no parque. Mas a gente já foi até ali na frente, voltou. E é uma vista muito incrível que a gente tem daqui.
E hoje a gente saiu para explorar um pouco. A gente veio bem no comecinho da cidade e olha só que incrível. Essa é a estrada de El Calafate até El Chaltén. A gente está bem pertinho de El Chaltén. E olha só que incrível essa estrada. Sério, seria essa uma das rodovias mais lindas do mundo? Olha só que incrível. Sério, gente, fizemos umas imagens agora, finalmente achamos eles. Primeiro que a gente passou por um perrengue, a gente mandou o drone, eu não sei se vocês lembram, a gente tá com uma bateria só do drone, então a gente voou pelo lado de lá das montanhas, o drone 2 quilômetros, sim, perdeu o sinal. Tava acabando a bateria e tava demorando para voltar porque tava alto e tava voando muito, então ele tava com dificuldade para voltar. E foi difícil ele voltar. Sim. Coração na mão, achei que a gente ia perder um drone. E quando a gente soltou pela primeira vez, o tempo tava mais fechadinho. E felizmente a gente conseguiu trazer ele de volta, colocamos para carregar e soltamos ele de novo. E da segunda vez que a gente conseguiu ver eles, a gente viu 5 só, mas a gente conseguiu ver eles mais perto. A gente viu 2 atravessando a rua e bem em frente ao Fitzroy, sério. Foi muito incrível. E infelizmente a gente estava sem bateria. A gente teve que esperar até carregar um pouquinho. Pegar um pouquinho de carga para a gente soltar. E a gente finalmente conseguiu ter umas imagens. Sério, uma das mais bonitas que a gente já fez com drone. Infelizmente não deu para tirar muita foto, porque eles são animais muito sensíveis. O barulho. A gente chegava o drone pertinho deles e eles escutavam e saíam correndo. Na verdade a gente nem conseguia chegar tão perto, porque qualquer barulhinho assim eles já assustam. Mas a gente conseguiu fazer umas imagens, sério, muito lindas. Pegou o rio, pegou os guanacos, pegou as montanhas. E valeu a caminhada. Sério, a estrada de El Calafate até El Chaltén, acho que foi uma das mais incríveis que a gente já viu na vida. Muito por causa da paisagem, com todas as montanhas cobertas de neve. E lá de longe a gente também já conseguia ver o Fitzroy. Mas a gente nunca viu tantos guanacos próximos à estrada como a gente viu nessa viagem. A gente teve no Atacama, a gente teve também na Bolívia, que a gente conseguiu ver muitos, mas aqui, sério, acho que tinham milhares e milhares nos campos em volta da rodovia, como assim. E a gente viu vários guanacos, a gente viu também os pássaros, a gente até consegue ver alguns agora, sobrevoando por aqui, nessa região que tem vários condores, que é o maior pássaro das Américas. E a gente conseguiu ver todos eles bem pertinho de onde a gente passou com o ônibus. Então o que deixou esse lugar ainda mais especial. Para você que curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. E no nosso próximo vídeo vamos conhecer outra região da Patagônia, mas do lado chileno. Não percam!